Olá, meus amigos, bem-vindo ao canal Até os Confins da Terra. Curta esse vídeo, compartilhe, se inscreva no canal, marque no sininho todas para que você receba as notificações desse vídeo. Aqui você vai estar ouvindo o Evangelho e aprendendo um pouco mais sobre a Palavra de Deus. Então vamos para o Evangelho de hoje. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus: Vão e anuncie, o reino dos céus está próximo. Cure os doentes, ressuscitem os mortos, purifiquem os leprosos, expulsem os demônios. Vocês receberam de graça, dei também de graça. Não leve nos cintos moedas de ouro, de prata ou de cobre, nem sacola para o caminho, nem duas túnicas, nem calçados, nem bastão, porque o operário tem direito ao seu alimento. Em qualquer cidade ou povoado onde vocês entrarem, informe-se para saber se há alguém que é digno, e aí permaneçam até vocês se retirarem. Ao entrarem na casa, façam a saudação. Se a casa for digna, desça sobre ela a paz de vocês. Se ela não for digna, que a paz volte para vocês. Palavra da salvação. Então, meus amigos, nós vemos no Evangelho de hoje Jesus mandando a gente anunciar o reino de Deus está próximo, anunciar esse reino de Deus que está para se concretizar. Então Jesus veio ao mundo, o Messias, veio ensinar, deu seus ensinamentos, deu autoridade aos discípulos, foi crucificado, foi morto, ressuscitou, se cumpriu tudo o que deveria se cumprir nas Escrituras, e ele nos deu a salvação por meio de sua morte. E ele deu autoridade a esses discípulos. Olha que tamanha autoridade, autoridade de realizar curas, de expulsar demônios, curar leprosos, purificar os leprosos, até ressuscitar os mortos. Imagine que poder, que tamanho poder estava na mão desses discípulos. Então, coisas impossíveis para os homens no dia de hoje, coisa que ninguém imagina, acredita até que seja verdade. E esses homens tinham esse poder, essa autoridade dada por Jesus, dada por Deus para esses homens. Homens comuns, homens que eram pescadores, agora eram perfeitos sacerdotes, perfeitos evangelizadores, cheios do Espírito Santo, cheios de poder, poder dado por Deus. Então, ao evangelizador é dado essa autoridade de proclamar que o reino dos céus está próximo, de evangelizar, de curar, de expulsar demônios. Tudo isso, todo esse poder, essa autoridade está na mão dos evangelizadores, mão daqueles que creem, daqueles que têm fé. Pessoas como nós. Esse poder está na mão de todo evangelizador. Seja o bispo, seja o padre, seja o leigo. Todos eles são enviados por Cristo para proclamar que o reino dos céus está próximo. Agora, uma coisa muito importante no perfil do evangelizador. Olha o que Jesus recomenda para esses discípulos. Não levem duas túnicas, não leve cinto com sacola, com moeda de ouro, moeda de cobre, de prata. Não leve dinheiro, não leve
não leve nenhuma riqueza, não leve nem 2 túnicas, 2 roupas. Era com a roupa do corpo, nem calçados, nem bastão, porque o operário tem direito do seu alimento, do seu salário. Então, tudo deveria ser providenciado para onde esses missionários, esses evangelizadores estavam indo. Eles deveriam comer, deveriam beber, deveriam ter o seu salário nas mãos daquele que ele evangeliza. Então, por isso, gente, os padres, os missionários, os religiosos, eles buscam a simplicidade. Eles são enviados com a própria roupa do corpo, sem levar sacolas, sem levar ouro e prata. Apenas uma túnica e o seu corpo, a sua voz para evangelizar. Então nós devemos estar atentos a esse perfil de evangelizador. E a esse evangelizador devemos também estar atentos aonde nós somos direcionados, para onde irmos. Porque a gente tem que examinar a casa para onde o evangelizador vai, para onde o missionário vai, se ela é digna. Então, informem-se para saber se há alguém digno, que é digno, na cidade que vocês forem. E aí permaneçam até vocês se retirarem. Então, se hospede na casa dessa pessoa. Ao entrar na casa, façam a saudação. Então, nós devemos saudar, né? A paz de Cristo. E se a casa for digna, que desça essa paz sobre ela. Se ela não for digna, que a paz volte para nós. Então, meus irmãos, não é à toa que nós vemos tantos milagres, tantas curas na Igreja Católica. Nós vemos milagres eucarísticos, nós vemos expulsar demônios também. Os padres exorcistas têm essa determinação, essa autoridade, esse poder. São específicos para esse trabalho de expulsar os demônios, porque a igreja tem autoridade sobre o demônio. E ele sabe que a igreja tem essa autoridade sobre ele. E por isso ele respeita. Ele é obrigado a respeitar isso. Então, tem curas, tem purificação de leprosos, até ressurreição de mortos. Nós vemos casos de santos católicos que ressuscitam pessoas, como acontece com o Padre Pio, por exemplo, que ressuscitou uma criança, uma jovem que já estava morta dentro de uma mala sem vida. Quando ela é apresentada para o Padre Pio pega essa criança volta a viver, volta a ter vida. Então, não é à toa que todos esses milagres acontecem, é porque Jesus disse que essa seria a nossa missão, é o que nós deveríamos fazer. Curem os doentes, ressuscitem os mortos, purifiquem os leprosos, expulsem os demônios. E uma coisa muito importante, tudo isso é de graça. Não existe nenhum evangelizador que está cobrando sobre um milagre, sobre uma cura de uma enfermidade. Faça um pagamento de R$1.000 por uma sementinha. Quem receber essa semente não vai pegar tal doença, não vai morrer de tal doença. Então isso não existe, meus irmãos. Fiquem atentos.
A paz. A paz esteja com vocês.